Fala, Estoicos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cine Estoico e hoje a gente vai falar sobre o incrível filme Akira. Esse filme, ele é uma experiência que mudou completamente o que o mundo pensava sobre anime e animação japonesa. Ele se passa na cidade fictícia de Tóquio em 2019, 30 anos depois de uma explosão misteriosa ter devastado a cidade original, de Tóquio, claramente. A sociedade, ela acabou se reconstruindo, mas está basicamente podre por dentro, com um monte de gangues de juvenis dominando as ruas, tem um governo autoritário, experimentos científicos também bastante sombrios que acontecem nos bastidores. No centro de toda essa bagunça, a gente tem Kaneda, que é um líder de uma gangue de motoqueiros, e seu melhor amigo, Tetsu. Durante uma briga de gangues, Tetsu sofre um acidente estranho e começa a desenvolver poderes psíquicos absurdamente destrutivos. Akira não é só sobre superpoderes psíquicos e explosões espetaculares, embora também tenha isso de sobra. É uma reflexão brutal sobre poder, trauma coletivo, juventude perdida e algumas cicatrizes que a modernização e talvez avanço tecnológico, que eu quero trazer aqui também, que o Chico tem uma opinião bastante interessante para falar sobre isso, acabam deixando na alma da sociedade. Então fala aí, Chico, o que você achou do filme? Bem, fazia bastante tempo que eu não passava por essa animação e acho que eu cheguei à conclusão de que eu nunca tinha visto esse filme direto, assim, do início até o final eu o fiz agora. Esse filme anunciava muito na Bandeirantes, na década de 90 e tinha uma chamada assim bem apocalíptica, assim, bem apavorante. Eu morria de medo dessa animação, né? Acho que eu tinha uns 7, 8 anos de idade. Se eu não me engano, a animação é classificação 16. Mas eu ficava assim, Provavelmente. vou ver escondido esse negócio aqui, vou ver de madrugada. E ficava com medo, às vezes mudava de canal, né? Mas eu sempre fiquei impressionado desde pequeno com a complexidade da animação, dos desenhos, da cidade, de muita coisa acontecendo o tempo todo. E no final, assim, eu assisti o filme muitas vezes, mas sempre assim picado. Estava passando em algum momento na TV, depois, quando eu comecei a ter TV por assinatura, volta e meia estava passando os canais ali, estava um pedaço, eu ficava vendo, eu já tinha visto tudo, mas parecia que eu já conhecia o filme inteiro, mas nunca tinha juntado ele de uma vez só, né? Dessa vez eu tentei assistir prestando atenção, peguei algumas coisas, acho que fiquei até um pouco mais perdido, mudou um pouquinho a ideia que eu tinha sobre a obra, mas assim, é realmente algo que mudou, como você falou, mudou não só a forma como os animes são feitos, né? Não mudou a história dos animes para sempre, como mudou, acho que a cultura pop em geral, né? Eles, assim, a obra ela já aborda uma variedade de temas que são hoje amplamente utilizados em jogos, em filmes, né, de forma um pouquinho diferente, mas assim, ela extrapolou os limites da cultura dos animes, ali, a cultura oriental. Né? Eu acho que até os filmes assim americanos utilizam muitos aspectos do que foi apresentado lá pela primeira vez. Exatamente. Esse filme é de 88, eu jurava que ele já era ali da década de 90, porque tu tem a impressão de que a qualidade da animação é tão bem feita que eu achava já que era mais recente. A gente vai ver alguns animes aí que a gente gosta de GTO e tal. Tudo bem que é feito pra TV, né? E eles são um pouco, com uma qualidade um pouco menor. É, e ele é bastante reflexivo, cara. A primeira vez que eu assisti também muito picado, porque eu tava vendo na TV, aí parava, via um pouquinho, via 20 minutos, depois eu não consegui. Dessa vez eu também não consegui ver de uma batida e pronto, eu comecei a ver, reassistir ontem à noite, mas estava cansado, e terminei de assistir mais uma assistida agora. Mas uma coisa que me chamou a atenção tanto na primeira assistida, quanto na segunda assistida, eu até falei pra você, pô, presta atenção no diálogo da Kay sobre as amebas. E é o primeiro tópico que eu quero trazer aqui no podcast para o pessoal refletir com a gente, é justamente sobre a questão do poder. Ela fala que imagina que um ser
tão simples como uma ameba tivesse o superpoder de um humano. Tivesse os poderes de um humano. O que seria um superpoder para uma ameba. E é exatamente o que acontece com o Tetsu. Ele acaba adquirindo o superpoder, né? Sobre-humano. E o que essa reflexão fala? Se você dá poder para um ser irracional como uma ameba, ela só tá tentando sobreviver. Então ela tá tentando matar outras coisas para se alimentar. Não sei se esse é o termo biológico correto, mas ela tá tentando sobreviver se alimentando de outros seres. É isso que a ameba faz. Então, se você dá um superpoder para essa ameba, não quer dizer que ela vai gerar uma capacidade de racionalização. Quer dizer que ela vai usar o superpoder para continuar tentando sobreviver, tentar comendo. Então, quando o Tetsu, que era um menino que tinha diversos problemas psicológicos, acaba tendo esse superpoder, ele acaba utilizando também para o mal. E a gente vê isso de diversas maneiras, né? Acho que na Bíblia fala que o dinheiro é. Acho que é na Bíblia, você conhece melhor que eu, pode até falar. Que você quer conhecer o homem, dê dinheiro a ele, né? Não sei se também tem a ver com dar o poder à pessoa. Então, se você quer reconhecer realmente uma pessoa, dê poder a ela, porque você vai acabar vendo o que ela tem por dentro maximizado. E eu quero saber o que você tirou desse diálogo. Então, ela, eu vi que ela, de certa forma, ela regride a capacidade do ser humano até uma ameba andando para trás na escala da evolução, né? Isso. E, de certa forma, existe a potencialidade na ameba para que um dia ela chegue a tornar-se um ser mais desenvolvido, né? Mas aquilo ali é algo que é gradativo dentro de uma escala evolutiva. Você acelerar e entregar já o poder de humano lá atrás, quando ainda não tem capacidade de fazer aquilo, é isso que você resumiu. E o que acontece com o Tetsu é que ele recebe, é um humano que recebe os poderes de um deus. E aí a gente vê que ele acaba utilizando aquilo ali para tentar assim, reparar alguns traumas que ele tem. Né? E ele tinha um poder espetacular ali, sobrenatural, para fazer um monte de coisa. Ele poderia consertar a cidade inteira. Né? O que ele faz? Ele simplesmente tenta utilizar esse poder para eliminar as dores que ele tinha. Né? Que é de, como você falou, ele era mais novo, um pouquinho mais fraco, ele chega na cidade, o pessoal da escola bate nele, aí tem lá o Kaneda, que é um cara que é amigo dele, que cuida dele, protege ele, mas é um cara meio assim, ele é o líder lá da gangue dos motoqueiros, né? Dessas gangues juvenis que você introduziu. E ele, de certa forma, ele quer tomar o lugar do Kaneda. Eu vejo como se ele fosse aquele irmão mais novo que quer mostrar que ficou mais forte, que ficou mais inteligente, que está mais esperto, que quer ficar no lugar do irmão mais velho, que quer ser reconhecido por aquele irmão mais velho. Ele quer. Ele fala muito que ele quer a moto do Kaneda, né? Que é uma moto maneirona lá, super maneira, rápida. Aí o Kaneda sempre fala, cara, essa moto não vai servir porque ela não é feita para você. Eu mexi nela, eu baixei aqui, botei na minha altura. Mesmo assim, ele vive o tempo todo querendo a coisa, tanto que quando ele descobre que ele tem os poderes, né, a primeira coisa que ele faz é voltar lá e perguntar, cadê a moto do Kaneda? É Que ele isso quer aí. a moto do cara. Então, ele poderia fazer uma moto nova com os poderes dele lá e desenvolver um veículo que fosse semelhante, da cor que ele quisesse, o tamanho do corpo dele, mas ele queria se colocar ali no lugar do Kaneda. Então, eu vi que como ele é uma pessoa ressentida, o que ele faz é dar poder a esse ressentimento, a essa tristeza, né? Tudo aquilo ali que está preso, que ele quer mostrar que tem valor e aí o que ele faz é o contrário, ele acaba destruindo com tudo. E como a gente falou lá das influências, eu vi algo parecido com o que tem no Thanos. Não entendo muito bem, né? Mas o Thanos ele poderia simplesmente duplicar os recursos, duplicar o tamanho da Terra, duplicar a quantidade de Exatamente. água, mas ele podia fazer qualquer coisa. Ele podia criar um outro planeta e dividir as pessoas, né? Balancear, igual o professor de educação física faz
nos times ali para não ficar o jogo muito Igual, né? desbalanceado. Mas o que ele faz? Ao invés dele fazer tudo isso, ele quer sumir com metade das pessoas. Ou seja, ele tem uma atitude muito parecida, né, com o que a gente vê na, em Akira, né? Então, realmente, eu vi que o discurso dela, ela trata disso, né? De quando a pessoa ali ela tem poder, você vê o que ela realmente é, e ela também trata sobre você entregar o poder de forma prematura, ou a pessoa atingir algo de forma prematura, como é diferente alguém que talvez construa uma, sei lá, uma empresa do zero, e é aquela pessoa ali, ela atinge a riqueza, ela atinge o reconhecimento, né? Ela domina o mercado, mas ela vai ter um prazer por aquele negócio diferente, talvez, de um filho que assuma aquilo tudo pronto. Talvez aquele filho consiga ser até ali tecnicamente superior àquele pai que criou a empresa, né? Tem mais habilidade com rede social, com comércio, com divulgação, com marketing, né? Talvez realmente seja isso, mas ele não tem aquele prazer ou aquele tato para lidar com pessoas, para fechar negócios, de repente para perder um negócio aqui para poder ganhar um maior lá na frente, deixar um concorrente entrar aqui para você não matar o mercado e de repente utilizar aquilo para impulsionar, né? Ou seja, aquela pessoa pegou o poder rápido demais. Aquela pessoa chegou no topo muito fácil e aí não consegue lidar com todo aquele poder. Foi mais ou menos isso aí que eu associei com esse discurso dela. Você falou bem na hora que eu estava passando por esse trecho aí, e aí eu até voltei um pouquinho e ouvi de novo ela falando ali para chegar aqui com a ideia melhor. E outra coisa, eu acho que essa questão de influência e poder, ela tá bem focado no filme, porque tem outras duas coisas relacionadas a isso que me chamaram a atenção. Uma é aquele grupo lá dissidente da Kei com o Ryu, Uhum. que eles estão. Eu não lembro agora qual o objetivo deles. Tu lembra qual o objetivo deles? Pelo que eu entendi, é, o, a animação, né, o filme, ela começa lá atrás no ano de 89? 1889, é. 89. E aí tem a explosão, que dá Isso, origem a Neo Tóquio, né? E essa explosão, ela se dá, pelo que eu entendi, por um experimento, que é justamente o Akira. Quando ele o atinge os Akira. poderes ali, acontece algo Exatamente isso. muito semelhante com o que aconteceu com o Tetsu. Mas o governo, ele, como teve uma terceira guerra mundial, como teve um monte de coisa, eles estão querendo reconstruir a cidade. Eles separam a cidade velha da cidade nova, né? A cidade nova é construída num local afastado, vão ter Olimpíadas, né? E eles quase acertam o ano da Olimpíada em Tóquio, né? Acho que a Olimpíada em Tóquio foi em 2021, porque teve o Covid. Foi isso aí, era pra ser Mas 2020, foi seria em 2021, né? 2020. E o filme se passa em 19 e a Olimpíada vai ser no ano seguinte, vai ser em Exato. 2020. Eles iam acertar até nisso E aí. acertar, é. Então eles querem que o evento funcione, que role tudo direitinho, e o governo ele esconde que existem essas experiências. Que não só como foi feito o Akira, que o Akira foi a razão daquela explosão nuclear, e que existem outros experimentos semelhantes. Então, esse grupo ele quer entrar para conseguir capturar essas informações. Né? E é só mais uma camada dentro dos problemas que tem na cidade, que tem as gangues, tem esse grupo que eles tentam revelar o que está acontecendo com o governo, e tem as manifestações das pessoas, dos civis, que eles estão reclamando da reforma tributária, E reforma eles estão tributária. reclamando de um monte de coisa. Aí tem aí surge um pensamento messiânico, a ideia de que o Akira vai voltar, de que ele vai fazer alguma coisa, né? Porque eles entendem que o Akira tem poderes divinos. Então tá rolando um monte de coisa ali, né? Essas revoluções religiosas com pensamento messiânico, o pessoal, as revoltas políticas, esse grupo aí que eu vou dizer que são de revolucionários ali que estão tentando destituir o governo através assim, de esclarecer o que eles estão fazendo de forma oculta, as gangues e os experimentos.
Além das questões políticas ali que a gente vê que é um governo corrupto, que um tenta derrubar o outro na reunião que tem ali, aquela cúpula, o pessoal tentando tirar o coronel, que é o cara que está preocupado ali com a segurança pública. Tem a questão do avanço tecnológico da ciência, do que isso pode trazer de bom ou de ruim para a gente, mas é isso aí. Eu acho que esse grupo, a ideia dele era expor o que estava acontecendo de fato no cerne do governo. Mas você vê que ele também é um grupo corrupto, porque o presidente desse grupo, ele tá lá cheio de dinheiro, fugido. Eu não sei se você notou isso também, que o Ryu chega lá todo baleado. E aí é por isso Sim, que eu queria falar que talvez até esse grupo seja manipulado e influenciado por alguém que estava ali com outros interesses. Talvez fosse só um oponente político e não estava querendo exatamente mostrar ali o que estava por trás por motivos nobres, digamos assim, revolucionários, nobres. Ele estava ali para tentar manipular e ganhar dinheiro. Não sei se você notou isso também, que eu acho que é mais uma camada de influência e manipulação que tem no filme, de poder também. sim. Eu só não sei se. Só não consegui pegar. Porque ele começa a encher a mala de dinheiro para fugir Pra fugir. e chega a ser até um negócio meio cômico, porque ele tem tanto dinheiro que ele não consegue carregar a grana que ele tem, ele não consegue dar destino, gastar aquele dinheiro, ou seja, é uma fortuna que para ele não serve de nada. Ele não consegue comprar mais conforto, não consegue comprar tranquilidade, ele não conseguiu comprar um futuro para ele, para ninguém, para família, para Uhum. nada. E ele está preso com aquele dinheiro ali de uma forma que ele nem consegue ver o que está em volta. E eu não sei se ele se torna corrupto porque ele manipula. Dá para ver que, pelo que eu entendi, a galera que está abaixo realmente acredita que vai conseguir fazer o que eles querem ali, que é destituir o Sim. governo. Mas eu não sei se ele é alguém do governo que está ali para ludibriar e ficar fazendo com que os revolucionários não consigam fazer isso, ou se a instituição de fato tem a finalidade única de enriquecer o cara lá que é o líder. Isso também reflete um pouco o nosso dia de hoje, né? Como a gente tem aí um monte de político ou líderes de movimento que acabam criando ideias na cabeça das pessoas, mas que são apenas massa de manobra, né? A gente acaba achando que tem um ideal ali por trás, e quando passa um tempo, a pessoa é pega num escândalo de corrupção, disso, de aquilo. Então, acho que aumenta até um pouco mais aí o nosso ceticismo político, que, pelo menos que eu tenho bastante, em relação à política, principalmente brasileira. Eu refleti bastante sobre isso. E o outro ponto é o que eu falei no início, você pincelou agora, que é, acho que fala muito também sobre esse avanço tecnológico, né? Sobre a questão. Eu já li que Akira é um pouco sobre isso também, do quanto o Japão temia esse avanço tecnológico que vinha acontecendo no país. Eu acho até que você me contou uma história recente falando que o japonês usa fax até hoje porque, ou usava até pouco tempo atrás, porque é uma tecnologia que vinha dando certo e não tinha por que ele ficar fazendo upgrade. E aí eu falei, pô, vou trazer o Chico para contar essa história dele, do como ele tá estressado com a tecnologia que ele vem tentando implementar na vida dele, achando que vai trazer uma melhora para a vida dele, mas acaba atrapalhando mais do que ajudando. Então. E eu acabei me encontrando com essa ideia aí, né, com assim, um mini documentário, né? Se não me engano, acho que foi do DW Brasil. DW é um jornal alemão, mas Sim. que ele passa em português. Tem representantes brasileiros, né, que falam, traduzem lá as matérias que são publicadas lá. E eu estava lá viajando a princípio, sobre preço da habitação, que que o pessoal em Londres já não consegue mais comprar casa, né? Que o pessoal de fora lá que é bilionário compra todas as casas, coloca tudo no Airbnb, e quem nasce em Londres não consegue mais morar em Londres. Aí passou um pessoal lá que morava dentro da Kombi, né, de um carro, e ficava por ali, e pagava lugar só para tomar banho, que disparou o preço dos imóveis. Aí parece que depois eles estavam associando porque estava rolando isso em Berlim também. E aí, por acaso, eu vi que tinha uma matéria igual em Tóquio,
E aí depois eu fui clicando, né, quando a gente fica nesse looping que você vai assistindo um vídeo depois do outro, que isso vai, o algoritmo consegue te pescar. Eu caí em um desse aí, do pessoal, de como o Japão parou nos anos 2000 ali na tecnologia, porque eles não veem necessidade de fazer uma melhora no equipamento que é só porque existe uma tecnologia mais nova, porque algo foi desenvolvido. Se aquela tecnologia ela funciona, não tem por que ele ficar inventando ideia de arrumar outra coisa. E aí eu fui ver, né, que eles realmente ainda usam fax, usam as impressoras mais antigas, eles têm um celular para fazer as coisas particulares, tem as lan houses que eles vão lá e fica ali por um tempo, ainda tem os fliperamas onde eles fazem as coisas lá, tem muita loja de música de analógico, né, de disco, de fita, os videogames antigos, o pessoal troca, faz um montão de coisa lá. Aí eu comecei a pensar, cara, realmente. E aí isso acabou acontecendo pouco tempo depois de eu montar um ecossistema aqui da Samsung, tudo bonitão, né? Arrumei um telefone com canetinha, fone sem fio, um relógio, um notebook, tudo da Samsung para funcionar, e aí beleza. Aí eu comecei a mexer no mouse, aí eu passava o mouse para dentro do celular, eu copiava, dava Ctrl+C no celular, colava aqui no meu repórter, falei, nossa, que maravilha. Aí o negócio começou a atualizar para ficar melhor. E aí atualizou e já meu celular já não estava mais funcionando tão bem, porque meu telefone já não é o modelo mais recente. Aí depois o fone começou a travar, porque lançou um fone mais moderno do que esse, e o Windows normal já reconhece qualquer fone Bluetooth, né? Mas esse aqui, ele aparece o desenho do fone da Samsung aqui no rodapé, aqui na bandeja. E ali tem um software proprietário que melhora a qualidade do áudio e tal. E esse negócio começou a agarrar com o meu telefone, com o meu fone de ouvido. Até que chegou no momento que tudo que eu anotava aqui no celular, quando eu abria aqui no telefone, estava lá minhas anotações à mão, né, no meu caderninho. E aí ele atualizava a anotação mais antiga com a mais recente. Eu não sei que bug que deu, que em vez dele atualizar o meu computador com as anotações mais recentes do meu celular, ele atualizou o celular com as informações antigas do computador. E eu perdi 2 dias de anotação de trabalho. Eu já não sabia mais o que colocar no relatório. E eu tinha que entregar aquela informação para o cliente. Aí eu pensei, caraca, se eu tivesse um computador normal, um telefone antigo e um caderno com uma lapiseira, eu estava com tudo pronto agora aqui. Era só eu digitar. Se eu tivesse a máquina de escrever, uma Polaroid e um caderno, eu ia entregar o relatório com foto para o cliente. E aí eu gastei um dinheiro, assim, alto, considerado alto, né, que eu demorei um tempo para juntar. O tempo que tu Pra, gastou pra pesquisar as coisas, né? o tempo que eu Pra gastei pesquisar pesquisando, como tudo nossa, ia conectar. para esperar o momento correto, o tempo de configuração para fazer uma coisa aqui e a outra, tudo ficar redondinho. E no fim, toda essa tecnologia só serviu para alimentar uma assim, necessidade de consumir algo novo. Entendeu? E aí, sem contar assim, a quantidade de tempo que eu perdi quando toda hora uma pessoa aparecia e via a anotação do celular na tela do computador. Quando a pessoa perguntava como é que você desbloqueou esse computador sem botar senha, eu tinha que explicar que tem leitor digital, que tem o reconhecimento de íris. Aí a pessoa, ai, nossa, e quanto é que custou esse negócio? Aí eu ficava sem graça de dizer porque o notebook custou caro, eu não queria ficar falando o preço do notebook. E assim, só me deu dor de cabeça, cara. Não, não resolveu meus problemas, eu continuei perdendo informação, continuou dando tudo errado. E aí eu comecei a expandir o conceito. Por exemplo, né, quem tem um Mega Drive e tem um cartucho do Sonic, ele ligar o Mega Drive na televisão hoje, colocar o cartucho, ligar o controle, ele vai brincar com o jogo. É dele, né? Agora, É é dele. dele, ele comprou, é dele, é dele. Hoje, quem compra um PlayStation 5 mídia exclusivamente digital, ele vai comprar um jogo digital que o máximo que ele vai ter, quando tiver, é um pedaço de papelão que ele vai raspar, vai aparecer um código, ele vai digitar lá e vai aparecer o jogo. Mas até o Né? físico, a gente tava conversando, o físico também vai acabar O um dia, físico, né? Porque não vai ter atualização. isso o físico, você coloca a mídia física, o que ela tem é um atalho
para o videogame instalar um jogo que está na nuvem. Você não tem aquele jogo gravado no disco. O que ele tem é tipo um iniciar que leva para um servidor. É um exe lá que ele tem. Exatamente, é isso aí. E aí o que vai acontecer é que, óbvio, alguns jogos, tipo o GTA V, talvez ainda vá durar muito tempo, porque gera muito dinheiro para o desenvolvedor. Mas um jogo legal, mais ou menos assim, igual um jogo que eu gosto de Mega Drive, que é o Flick, que é um jogo de um passarinho que você vai salvando os passarinhos pequenos dos gatos, dos tigres, você coloca ele dentro da casinha. É um jogo que, assim, não tem por que manter um servidor ligado, gastando dinheiro, luz, energia, resfriamento para manter aquele jogo. Ou seja, você comprou o videogame caro. Nunca os jogos foram tão caros, né? O lançamento do Switch, R$ 500 um jogo. É Vai ser o absurdo. padrão. E tá caro no mundo todo, tá $90. Então o americano está acostumado a pagar 40, 50, né? Tá 90, tá mais do que o dobro do preço. E você não tem nada. Né? Você comprava o CD, você tinha o disco, você botava lá na vitrola, você botava o teu CD e tocava. Hoje, você compra um celular, aí tem o advento do fone sem fio, que eles removem a entrada P2 do aparelho, você coloca um fone pior, você tem que carregar o fone, tem que carregar o celular, tem que carregar aquele, você não pode perder nada. Se você quiser usar um fone cabeado, você tem que colocar um DAC. O rádio não tem mais, o pessoal tirou. Ou seja, você compra o telefone cada vez mais caro, com cada vez menos funcionalidades, porque ele tem o dobro de memória RAM, e aí ele abre o teu Facebook um pouco mais rápido. Mas o Tudo para abrir o Facebook lá Facebook dentro, mais rápido. e o Facebook lá dentro não mudou nada, porque ele te entrega a mesma coisa. É igual uma TV Smart. Antigamente uma TV durava 40 anos sem estragar. Hoje, se você comprar o display mais lindo do mundo, aquela tela linda que você adora, vai dar 2, 3 anos, ela não vai mais abrir o Netflix. Porque ela já não tem memória RAM suficiente, ela não tem processador suficiente, você não consegue dar upgrade nos componentes. E por quê? Porque o Netflix agora faz um negocinho diferente na abertura, porque o filme, você vai continuar vendo o filme do Tarantino de 1995. É o mesmo filme que vai passar. E você vai ter que comprar uma caixinha que você coloca na televisão, que depois aquela caixinha já não funciona mais também. Ou seja, é todo um avanço tecnológico só para se manter atual, só como produto, como consumo. A gente vive para aquele negócio, para participar e não entrega funcionalidade nova. Aquilo é um avanço tecnológico, científico, que fez nossa vida ficar melhor. Porque lá, quando o pessoal começa a manipular o fogo, ele deixa de comer a comida crua, ele passa a conseguir matar a salmonela que tem na carne lá, a bactéria, e para de ter diarreia e não morre mais. Então, o fogo mudou a relação com a vida, né? Trouxe praticidade, esquenta no frio, espanta mosquitos, espanta predadores, beleza. A roda, o cara carregava um monte de coisa no lombo, agora ele pode arrastar o negócio. Né? Uma foice, um martelo, um machado, uma faca, agora ele consegue cortar um bicho sem precisar das unhas, consegue colher uma planta lá mais fácil, uma mochila, ele consegue carregar um monte de peso nas costas. Isso é tecnologia de fato, né? Uma roupa que consegue te aquecer no frio. Agora, Alô, um Insider, telefone. quiser patrocinar a gente aí um dia. É, Tech T-shirt aí. Se mandar roupa pra gente não precisar comprar, mas tá bom, não precisa nem dar dinheiro. É. Ou seja, cara, a tecnologia tem uma relação direta com a gente, né? Assim como tem a arte, né? O trabalho em si, porque ele nos faz melhor. Eles nos fazem melhor, melhora a nossa vida. Agora, quando você tem uma porcaria da tecnologia que torna a tua vida uma merda, pior do que era antes, eu não sei se faz sentido. Hoje, pra você ouvir uma rádio, você precisa ter um fone desse aqui, sem fio. Você precisa ter um pacote de dados. Precisa ter um celular para você entrar na rádio web que tem a qualidade do áudio inferior à da antena que é de graça. Que você usava no outro telefone, mas tava botando um fone cabeado e fazia assim, e já pegava, a gente conseguiu escutar o Apolinho lá, o futebol, né? E então, assim, assim, lá mostra isso, que a tecnologia, os avanços que eles estão fazendo lá com aquelas crianças lá que parecem velhinho, né, que tem o poder parecido com o Tetris, é muito mais algo que está acontecendo por curiosidade do cientista, porque ele quer ver como as coisas se comportam, porque ele descobriu uma nova partícula, uma nova movimentação, uma coisa nova, do que de fato
tem um avanço da sociedade, o coronel lá tá todo preocupado. Cara, acabou de explodir tudo, esse negócio aí não tem 30 anos. Tu tá curioso com esse negócio aí, cara? Presta atenção, se der ruim, a gente já some com o cara, logo mata ele aqui para evitar de dar problema, porque vai explodir tudo de novo. E o cientista leva as últimas consequências só para ter mais desenvolvimento, só pela tecnologia, só pela curiosidade. É óbvio que a curiosidade nos move, tá ligado a nós, assim como a tecnologia, mas tem que ter uma função. Né? A arte ela tem que comunicar, tem que expressar, ela tem o papel dela a ser cumprido, assim como a tecnologia, assim como a curiosidade. Mas quando isso se torna algo vazio, né? Sem Assim, significado, é. sem significado, algo só por algo, né? Fica como o corrupto lá que ele junta o dinheiro só pelo dinheiro. Ele não, a vida dele não vai melhorar porque ele tá com aquele, ele não consegue nem carregar a quantidade de dinheiro que ele tem. É óbvio que eu também queria ter dinheiro pra caramba sobrando, mas você continuar lutando, entregando sua vida por uma quantidade de dinheiro, para acumular mais dinheiro que você não precisa mais daquele troço, não faz sentido. Tem uma hora que o dinheiro tem que servir para comprar as coisas que você quer. Senão deixa de ter algum sentido, né? De servir para alguma coisa. E foi até o que a gente já conversou. Se essa onda tivesse vindo, porque o que o pessoal fala hoje em dia é você não vai ter nada. E tem coisas positivas, por exemplo, você não precisa mais ter um carro, você pode alugar o carro só para usar nos momentos que você precisa utilizar. Algo mega positivo, entendeu? Você solta menos carbono, você poupa mais dinheiro e tal, salva dinheiro para poder focar em coisas que realmente fazem sentido para você. Só que quando a partir do momento que você não vai ter mais nada e isso te leva a mais consumismo, aí que é o problema que a gente já vem conversando aí, já deve ter uns 2 meses que a gente fala sobre isso no privado e a gente está trazendo agora aqui pro pessoal refletir com a gente, é que você não vai ter mais nada e você vai ser obrigado a consumir cada vez mais coisa. E eu já falei sobre isso várias vezes lá na página, sobre a adaptação hedônica, né? Que quando você compra algo, seu nível de dopamina sobe Uhum. num nível gigante, e aí depois você se acostuma e aquele nível de dopamina pode cair até abaixo do que estava antes. Ou seja, você se acostuma já com aquela novidade, você vai ficar querendo consumir cada vez mais para ter de novo essa descarga de dopamina gigante. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses avanços tecnológicos que, por um lado, pode trazer alguns benefícios e comodidades para a gente, mas pelo outro, a gente pode estar aumentando o nosso nível de consumismo e também nível de insatisfação. E é que a gente comentou, né, cara? Cada vez menos a gente tem conexão com as coisas. Porque, assim, óbvio que os bens, eles não devem ser a atividade fim das nossas atitudes. Mas eu lembro que quando eu ganhei o Mega Drive, era o videogame que eu tinha. Aí ele tinha um valor especial porque meu pai esforçou pra caramba para conseguir comprar aquele videogame. Aí uma vez por ano eu tinha acesso a um cartucho e era aquele videogame que ia ter, não ia ter outro. Lançava um videogame novo. Quando podia, eu ia lá e pegava um realzinho e jogava na locadora uma hora, mas eu voltava pro meu videogame. Até hoje eu lembro dos momentos que eu passei com aquele videogame com muito carinho. E depois disso, eu tive a oportunidade de ter na geração do PlayStation 3. Eu tinha o PlayStation 3 e o Xbox 360. O Xbox era desbloqueado e o PlayStation 3 era para eu jogar online e jogar os exclusivos. E eu acho que foi a geração que eu menos joguei. É mesmo. Toda sexta-feira eu ia lá em Madureira, comprava os CD pirata do Xbox, 5 CD por R$ 10. Eu tava lá, empilhava aquele negócio, fazia coleção de disco pirata. E assim, ligava o Xbox uma vez ou outra. Até o momento que eu vendi aquilo para alguém com um monte de jogo, a pessoa não deu valor nenhum àquele negócio e foi embora. A conexão que eu tive com aquele. Acho que raramente eu comento com você que eu tive um Xbox. Nem lembrava. Então, mas eu tive, eu comprei com o dinheiro da rescisão da Simetria, quando eu passei para casa. Mas a única lembrança que eu tenho do Xbox é essa. O dia que eu fui demitido, eu não precisava trabalhar. Aí eu fui até o centro do Rio, comprei um videogame e trouxe que eu estava com o videogame roubar na estação da Central. Então, não criou a conexão. Aquilo ali, apesar de ser algo mais avançado, de ser algo mais tecnológico e de ter, assim, de ter sido um aparelho
que marcou para muitas pessoas. Não é que o videogame é ruim, ele foi ótimo, né? Tanto que ele tinha essa facilidade de você ter jogos gratuitos, né? Ou melhor, muito baratos, né? Pirateado. Mas para mim aquilo ali não trouxe a mesma alegria que o Mega Drive ou que o Game Boy, né? O Game Boy Advance, que me fez passar tempo com os colegas, brincando lá, jogando, competindo, rindo quando o pessoal perdia, quando o pessoal lá, quando eu estava num momento para ganhar a partida e meu Luger errou um Aeroblast. Aí eu erro o Aeroblast e o colega acerta um Extreme Speed e me ganha. Aí, tipo, a possibilidade de errar Aeroblast era quase zero, mas errou. Aí todo mundo ficou rindo de mim e tal. Até hoje eu lembro. Por quê? Porque. E me fez ter conexão. Era um objeto, era um videogame igual outro, mas. Por quê? Porque aquilo ali tinha um certo valor. Eu não estava jogando aquilo porque era o jogo mais moderno que tinha. Tinha muita coisa, já tinha o PlayStation 2. Mas era algo que nos entretinha, que nos mantinha em sentimento de comunidade, fazia com que a gente ficasse feliz. Né? É parecido com o que o pessoal tem de soltar pipa, né? Um monte de homem adulto soltando pipa, cortando a cabeça dos outros. Mas eles estão ali em comunidade, entendeu? É algo que faz sentido para ele, embora eu não veja muito sentido. Tem gente que faz até coisa errada, né? Pessoal que sai para soltar balão, Sim. soltar foguete, fogo. Mas, cara, eles estão ali, faz algum sentido para eles. Eles não estão ali só consumindo, assim, loucamente, fazendo algo totalmente vazio de sentido. Para mim é um sentido que mata os outros, né? Não deveria existir esse tipo de sentido. Mas os conecta de uma forma. Então, cara, é isso que eu vejo com essa situação do consumismo. Né? Você comprar só por comprar, para dizer que você tem algo atual, e aquilo ali no final não te serve de nada. O pessoal que está do lado nem está ligando para o negócio que você tem, se o negócio é novinho, se não é, se é errado, se não é. O negócio só faz sentido, nem faz sentido nem para você, e a gente cada vez mais dominado por isso. E aí é uma geração que não tem nada, não tem carro, não tem casa, não tem terreno, não viaja, e está sempre comprando mais do que as gerações anteriores e nunca está feliz com nada. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir mais esse episódio. Se você chegou até aqui e não está inscrito, por favor, se inscreva no canal aqui embaixo, deixe seu like, comentário também. Indique filmes também pra gente assistir, porque os últimos 3 filmes que a gente gravou, o Pecadores eu não cheguei a reassistir, mas esses 2 últimos eu já tinha assistido, então tô buscando coisas novas também. Fiquem à vontade para indicar e eu vejo vocês na próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima.